Night of foi uma das coisas mais bacanas que eu já assisti nos últimos tempos. De uns tempos pra cá eu tô tendo um problema um pouco sério com séries, assim, eu perdi um pouco a paciência, né, de ver série devido aí à quantidade incomensurável de episódios. Então você tem uma série com 6, 7 temporadas e cada episódio aí com mais ou menos, sei lá, 45 minutos, 1 hora e 22, 25 episódios por temporada. Isso pra mim é muito, cara, eu acabo, sei lá, perdendo fôlego no meio, ou acabo me desinteressando em algum momento. Então, atualmente, né, para burlar esse tipo de problema, eu acabei optando por assistir séries curtas, one shot, tiros curtos, né, e normalmente tiros mais bem feitos. Um exemplo, as últimas 3 séries que eu assisti, todas foram curtas, né, de, sei lá, 10, 8 episódios. Stranger Things, Love e agora The Night Of. O legal de séries curtas, cara, é que os enredos são sempre muito bem fechadinhos, assim, é difícil, por ser menos episódios, os roteiristas errarem, né? Não abre brecha muito pra isso, então são textos muito mais objetivos, muito mais direto ao ponto, né? Sem ficar com aquela enrolação, né? E gastar tempo de tela com coisas desnecessárias. E foi com essa demanda que eu acabei descobrindo The Night Of. What am I not seeing? Explain to me what I'm not understanding. It looks like they killed her, I know that. That's how it looks. But it's not that simple, is it? I want to tell you something, and it's the most important thing you'll ever hear in your entire life. Don't talk to anybody anymore. Shut it. É muito difícil falar de The Night Of sem dar algum spoiler ou alguma coisa do tipo. Então eu já vou avisando que eu vou tentar não dar spoiler, mas de alguma forma, se você ainda não assistiu, tente não procurar nada sobre a série, porque isso pode atrapalhar a sua experiência e ela é toda enfocada na questão do mistério e tudo mais, né? Então sobre o que ela fala? Ela fala sobre um garoto muçulmano, né, que acaba sendo preso por um crime que ele diz que não cometeu. E toda a série ela vai permear, né, esse contexto dele e esse julgamento do caso dele, e aí a investigação dos advogados, tanto de defesa como de ataque e tudo mais. Então é uma série jurídica, né, não procedural, contínua, tem, se eu não me engano, 8 episódios. The Night Of tem 8 episódios, então são 8 episódios aí mostrando o caso dele e todas as coisas que permeiam um processo jurídico de assassinato. Nesse sentido, The Night Of se mostra muito eficiente em algumas coisas, e foi justamente essas coisas que me prenderam, né, até o final da série. A primeira coisa é que é uma série, ainda que seja de investigação criminal e que seja uma coisa meio procedural, né, meio de juizado, essas coisas, ela se mostrou muito pé no chão o tempo inteiro. Então é uma série com gente normal, com problemas reais. E isso é muito interessante porque cria em quem está assistindo uma empatia muito forte. Então você se identifica com os personagens e no meu caso específico, eu ficava angustiado para saber o que ia acontecer e me colocava no lugar do personagem principal. Eu ficava pensando, puta, como que será que deve ser a gente ser preso, sabe? Deve ser uma merda. E mostra a situação das penitenciárias, né? E muitas cenas assim de vivências mesmo de penitenciária, e não é uma coisa romantizada, cara. Não é uma coisa meio, né, que a gente tá acostumado a ver aí no mundo das séries, assim, uma coisa bem dura, bem real mesmo, difícil às vezes em alguns momentos de engolir, né, e de levar a sério, e isso é um diferencial, né, dela, numa época em que está na moda aí séries bastante fantasiosas, né, e com temáticas mais livres nesse sentido criativo.
Outra coisa que a série traz e que é muito importante, né, para os nossos tempos é a questão do maniqueísmo. E ela põe o tempo inteiro isso em xeque, né? A questão de quem é bonzinho e de quem é mal, né? Ela mostra que o ser humano, ele dialoga entre esses dois pontos sempre. Então, não existe uma pessoa 100% boa, assim como não existe uma pessoa 100% má, uma pessoa maligna, uma pessoa do mal, e aquela pessoa boazinha, né, que sempre tá fazendo bem. Isso não existe, não é tão polarizado desse jeito, e a gente acaba pisando nesses dois termos, né? Então, dependendo do contexto, uma hora a gente pode ser pessoas super boas e super boazinhas, e em outro contexto a gente pode ser verdadeiros filhos da puta, e isso é com qualquer um, né? Ninguém foge muito dessa regra, e a série vai trazer isso para um contexto de um julgamento, de um assassinato, cara. E é bem legal porque você acaba sendo o juiz da série em algum momento, né? Mesmo tendo ali, né, a questão própria deles e tudo mais, você acaba comprando a ideia de que você quer saber a verdade, seja ela qual for. Essa questão de ela ser mais pé no chão e de trazer isso o tempo inteiro do maniqueísmo, fica difícil a gente acabar torcendo pro personagem principal. Isso é muito louco, a gente não quer torcer pra ele. A gente quer saber se realmente ele tá sendo acusado do que ele tá sendo mesmo. Se ele realmente fez o que ele fez. Se ele é culpado ou não. A gente não quer que ele seja absolvido de qualquer forma, né? A gente não fica conduído por essa situação dele. A gente quer saber se realmente ele foi capaz de fazer isso, em que contexto ele foi capaz de fazer isso. E isso dentro da série é muito angustiante para quem assiste, pelo menos para mim, né? Eu me senti assim o tempo inteiro querendo, né, saber alguma coisa a mais sobre isso, e me colocava o tempo inteiro no lugar dele. E como é que deve ser duro, né, essa expectativa de o seu destino estar nas mãos de outras pessoas. A série também é muito bacana no sentido de que ela tem uma estética e um subtexto muito próprio. Estava conversando sobre ela com um amigo, a gente acabou percebendo isso, que ela não dá nada mastigado pra você, né? Certas coisas, lógico, ela tem um roteiro, esse roteiro é fechadinho e tudo mais, mas existem elementos dela que são estritamente visuais e que ela não mastiga isso pra você, ela não te deixa pronto isso. Então você acaba levando um pouco da série pra fora, algumas reflexões que ela gera pra fora. Então acaba sendo um produto realmente muito interessante de se consumir. Você acaba reparando coisas que ela te oferece e que você acaba percebendo só depois, inclusive. No final das contas, Night Of é uma série pra quem tá meio cansado aí dessas séries mais mainstream, assim, Game of Thrones, The Walking Dead. Se você tá meio enjoado disso e quer ver alguma coisa nova e alguma coisa curta, né, que você consegue assistir aí em uma semaninha ou num final de semana, né, se você for maluco e quiser fazer uma maratona. Já avisando que o piloto e o episódio final tem 1h30, se programe bem caso você for fazer maratona. É uma indicação muito boa, principalmente aí por ela ser curta e você não perder tanto tempo assim se ela for ruim. Acho difícil você enjoar no meio, porque você não vai enjoar no episódio 4, você vai querer assistir a série até o final e você não vai se arrepender. Então, excelentes atuações de atores não muito conhecidos aí, né? Ou até são, mas não tem muitos trabalhos grandes ou relevantes dentro do mundo das séries e do cinema, mas ainda assim se mostram atores excelentes. Então é uma série boa, uma série curta, recomendo aí, fica a dica pra você que está perdido nesse final de semana e não sabe o que assistir. Pra quem ouviu os outros 2 episódios do Fev Indica, percebeu que eu meio que mudei um pouco, né, a estética do programa. Me fala se você gostou, se você prefere desse jeito, se você prefere o antigo, aqui nas nossas redes sociais, aqui mesmo no Facebook ou lá no Twitter, @fev_podcast. E para os desavisados, a gente tem uma página, também um blog, onde eu atualizo lá com textos e com um podcast principal, certo? Até agora tem 8 episódios, o episódio número 8 foi lançado semana passada e fala sobre filme merda, ou filmes merdas, né? Eu, André Vive, a gente discutiu aí sobre essa parte obscura da cultura pop. E você pode também comentar por lá as coisas e dar dicas e dar feedback e alguma indicação e alguma opinião que você queira saber. Basta acessar www.sempingonoi.wordpress.com
Beleza? Se você chegou até aqui, muito obrigado. Até o próximo episódio e valeu!